15 horas e 31 minutos. Nós vamos atender agora a participação, agradecemos desde já, a Luiz Alberto de Paiva, que é economista e presidente da Corporate Consult. Luiz, um abração, obrigado pela gentileza, por nos atender agora, nesse domingo à tarde, a Jovem Pan fazendo esse trabalho de prestação de serviços, trazendo opiniões importantes, como sem dúvida serão as suas. Tudo bem? Boa tarde, obrigado. Tudo bom? Obrigado, prazer falar com vocês. Estou à disposição. Legal. Luiz, por favor, Luiz Alberto de Paiva, pelas redes sociais a gente nota, pelo menos alguns dizem isso, eu queria a sua avaliação, que o crédito não está chegando às pequenas e às médias empresas. Essa é a informação que você tem também, ou não está chegando com a agilidade que as pessoas esperam? O que é que você pode falar sobre isso? Esse é um problema empírico, antigo, já há muito tempo. As linhas de repasse de verbas têm sido feitas pelo agente financiador BNDES, em que, no passado, o BNDES estabelecia um limite chamado Del Credere, que era a diferença entre a taxa que a instituição financeira privada pagava no repasse das linhas do BNDES para aquilo que ela efetivamente emprestava para os clientes dela, né? Hoje isso está um pouco diferente. Hoje o BNDES cobra da instituição financeira uma taxa de 1,25 ao ano, e a instituição financeira repassa para os seus clientes a uma taxa livre, né? O fato é que o critério de avaliação e o critério de repasse, ele não é feito pelo BNDES, até porque ele não tem estrutura para atender pequenas e médias empresas. Então, isso é feito por bancos privados. E o banco privado tem o mesmo critério de avaliação para efeito de aprovação e liberação de recursos do que se tem no cliente normal, independente da origem do crédito. Então, obviamente, isso fica muito mais difícil, porque a pequena e a microempresa tem alguns problemas que normalmente não acontecem com as grandes empresas. Por exemplo, a pequena e média empresa ela tem muita dificuldade na montagem de suas demonstrações econômicas financeiras. Então, um dos princípios para aprovação de crédito é que a empresa tenha solidez financeira para essa aquisição. E sabemos que uma parte bastante considerável das empresas pequenas e micros aqui no Brasil é a informalidade. Logo, ela acaba não registrando o teu movimento todo e não consegue ter uma demonstração contábil eficaz a ponto de obtenção de linhas de crédito. Outra coisa são as garantias, né? As pequenas empresas não têm garantias suficientes para dar nessas operações de crédito que vem via repasse de BNDES. Flávio Prado. Senhor Luiz Alberto, a gente ouve comerciais, né? Os grandes bancos anunciando linhas especiais em virtude do momento que nós estamos vivendo, linhas especiais de crédito, condições diferenciadas. Isso é uma coisa real? Isso é uma coisa apenas colocada para efeito de uma propaganda mesmo? Nós estamos vivendo um momento diferente, há uma facilidade maior para essa chegada do crédito às pequenas e médias empresas? O senhor mesmo disse que já na vida normal é complicado? Se destinou um limite de linhas de 5 bilhões de reais para as empresas micro, pequenas, médias e grandes empresas, né? Obviamente que a diferença é que é muito mais difícil se obter essas linhas de financiamento por partes da microempresa, porque a microempresa não tem ferramentas adequadas para aprovação de linhas de crédito. E quando conseguem com uma taxa extremamente aviltada, né? Então, uma linha de crédito que custa do BNDES 1,25% ao ano, mais a Selic, essa linha de crédito, originalmente ela vem do BNDES, é uma taxa de 7,65% ao ano. Essas linhas têm sido repassadas em até 19,56% ao ano, gerando um spread para a instituição financeira privada na casa de 11%, 12%,
de ganho real para a empresa privada. Para que aí você entra nesse mercado normal do dia a dia, né? Quando você é dono de uma pequena empresa ou de um pequeno comércio, você vai até a sua instituição financeira, senta com o gerente no sentido de se fazer a obtenção dessas linhas. Ele vai exigir garantias ou garantias hipotecárias, que hoje você tem um problema enorme, porque a formalização dessas garantias, ou por hipoteca ou por alienação fiduciária, dependem de registros, em cartório de registro de imóveis. Nós estamos com os cartórios parados, fechados. É impossível você fazer a formalização dessas operações hoje. Ou garantias em duplicatas. Eu tenho visto instituições financeiras liberando linhas de BNDES e pedindo até 50% de garantias em duplicatas de recebíveis futuros. O que também não adianta nada, porque se a empresa está em dificuldade, a tua carteira de recebíveis hoje está bastante esvaziada. Logo, ele não dispõe de recursos para esse tipo de coisa. Os avais são fracos, outras garantias como penhor ou imóveis de fábrica não são aceitos por instituição financeira. Então, o que deveria existir e que existe em empresas de tamanho extremamente grande, não existe para empresas pequenas em função dessas coisas que eu lhe falei. Uma coisa que poderia estar sendo resolvida nesse momento, para que se tivesse uma dinâmica diferenciada e as empresas tivessem acesso ao crédito, seria o fato de, por exemplo, o Tesouro Nacional estar entrando como avalista dessas operações, né? E que não acontece ainda. Então, hoje nós temos uma dificuldade enorme para o acesso do pequeno e médio empresário na obtenção dessas linhas de repasse. Linhas que não são oriundas do BNDES, mas são feitas com o funding da própria instituição financeira, também são difíceis em função desse tipo de coisa. E aí as taxas de juros, elas chegam a bater muitas vezes 4%, 5% ao mês para a obtenção dessas linhas. Luiz Alberto, para fechar, tem duas perguntas aqui que eu quero colocar, já nas redes sociais estão pedindo que eu fizesse a você. Primeiro, que as médias e pequenas empresas reclamam, não sei, imagino que com razão, do excesso de legislação. E a outra, como é que fica a situação de microempresas que não atingiram ainda o teto e não têm condições de pleitear um empréstimo, uma ajuda, e que vão enfrentar dificuldades grandes. Sobre esses dois temas, o que é que você pode falar? Primeiro, com relação aos limites de crédito da pequena empresa que não tem acesso a linhas normais, e não é só pequena e microempresa não, por exemplo, a empresa se encontra em recuperação judicial também não tem acesso a esse tipo de financiamento hoje. Elas acabam tendo que trabalhar com um mercado inferior, né, que é um mercado que é conduzido pelos fundos de investimento e participações, pelas securitizadoras de crédito e pelas factories, né, que acabam tendo critérios diferenciados para fins de liberação de recurso, porque a liberação de crédito, ao invés de ser feita com base em documentação formal, que a maioria das empresas não tem, ela é feita com base na aproximação que o fundo tem com essa pequena empresa, o conhecimento da capacidade de gestão dela, em cima também dos gestores que estão conduzindo essa operação. Resta hoje esse mercado, é um mercado muito menor, é um mercado que gira em torno de 100 bilhões de ativos no Brasil, mas eles têm atendido com muito mais velocidade do que propriamente uma instituição financeira. Perfeitamente. Meu caro Luiz Alberto de Paiva, um grande abraço, obrigado pela gentileza por nos atender essa tarde aqui no nosso Coronavírus Especial, prestando serviços. Boa tarde para você, Luiz.
Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. 15